sou Alan Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Bem, eu falei com vocês no Clique 12, o Clique 12 sobre o mito da caverna, uma história contada por Platão, onde ele mostra a trajetória nessa alegoria em que uma pessoa sai do mundo das formas e vai para o mundo da percepção pessoal, onde ele sai daquelas convenções sociais e adentra a conhecer as coisas de verdade, como ele realmente as percebe. E ele mostra essa situação como saindo das trevas para a luz, ou seja, saindo das convenções e aprendendo as coisas por si próprio, a gente é como se estivesse saindo das trevas para a luz. Então ele diz o seguinte, que aquela pessoa, depois que saiu da caverna, não pode deixar os seus companheiros lá. Então ele retorna da luz para as trevas. Ele retorna de lá do mundo do que ele percebeu para contar para as outras pessoas. Ele precisa voltar a conversar na linguagem das pessoas que estão ali presas no... Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Aí. Presa nas convenções sociais, ou seja, no mundo das sombras, naquela coisa que parece ser real, mas na verdade não é toda a realidade que a gente pode apreender. Bem, então Platão diz o seguinte, que existe dois momentos onde pode existir confusão, alguns chamam isso de confusão platônica. O momento ele acontece exatamente nesse estágio aqui e não importa em qual direção nós estamos indo. Quem vai totalmente rápido da luz para as trevas provoca uma confusão no olho até que o olho acostume com aonde ele acabou de entrar. Quando saímos completamente da luz e entramos em uma escuridão completa, a gente perde a orientação, ficamos tontos e desorientados e o sentido do olho fica desestabilizado por um tempo. Ou, ao contrário, também acontece quando a gente sai das trevas, ou seja, da escuridão completa, para uma luz muito extrema, também causa a mesma confusão. Agora, saindo do conhecimento para as convenções, o conhecimento real para as superstições, ou indo das superstições para o conhecimento real, saindo do verdadeiro para o falso, do falso para o verdadeiro, nesse trânsito aqui acontece a confusão. E acontece o seguinte, a cegueira provocada, a falta de orientação de visão, porque a visão ela é um símbolo muito forte para o conhecimento, porque a percepção mais forte que nós temos, o sentido mais dominante que temos é a visão. Não importa em qual direção que aconteceu, se a confusão, a cegueira platônica foi causada por causa de ir da luz para as trevas, das trevas para a luz, nós não sabemos qual delas foi, se nós estamos saindo da convenção e indo para o conhecimento real, ou vice-versa, pela situação da tontura, pelos sintomas da confusão. Não dá para saber, e isso aí é uma coisa muito importante a gente ficar alerta, que é o seguinte, quando nós começamos a estudar, a sensação de não saber, ela aumenta. E isso é muito curioso. Então significa que não saber, a sensação de não saber não indica se você realmente não está sabendo ou se é um sinal da que a sua capacidade de reconhecer até o que não sabe está aumentando. Então, é bom ficar atento que se a gente estiver se enganando ou aprendendo a verdade, se esse movimento é muito repentino, a situação de confusão, ela não é um indicativo de qual lado você está, mas só indica que você está na travessia. E para ficar fácil de ilustrar isso daqui, a gente coloca um dilema da verdade e da mentira aqui para ficar mais fácil ilustrar o que acontece, que não importa qual lado que você esteja, se você estiver no meio da travessia, o sintoma da travessia é o mesmo. Se você está na luz, você sabe que está na luz. Se você está nas trevas, você sabe que está nas trevas. Se você conhece os dois lados. Agora, quando você atravessa, não dá para saber se você está indo ou voltando para qualquer um deles. Percebeu? E isso aqui eu vou mostrar com a ilustração do verdadeiro e do mentiroso. Imagina que tem duas pessoas.
Um é verdadeiro e o outro é mentiroso. Um está falando a verdade e o outro está falando uma coisa falsa, está falando uma mentira. Correto? Bem, um deles quebrou um item. Entendeu? Esse aqui não quebrou. E esse aqui quebrou. Agora, se o que quebrou e esse aqui não. Se o que quebrou mentir e o que não quebrou falar a verdade, qual é a diferença na fala deles? Nenhuma. Os dois vão falar: não, foi eu. Não tem diferença. Ou seja, não há diferença na fala entre do verdadeiro e do mentiroso. A diferença está no fato. Porque este, de fato, não quebrou, mas esse, de fato, quebrou, e a diferença do fato para a frase, aqui não há diferença entre o fato e a frase. Aqui há diferença entre o fato e a frase, mas entre a frase dos dois não há diferença. É a mesma coisa que ocorre aqui entre o conhecer e a ignorância, a luz e as trevas, o real, verdadeiro e as convenções sociais. Então, não há diferença na travessia, como não há diferença na fala entre o verdadeiro e o mentiroso. Bem, é um clique um pouco mais complexo, um pouco mais técnico, mas se você deixar essa ideia sentar na sua cabeça, você vai perceber que ela começa a ajudar a você perceber mais as coisas que você está percebendo, seja a fala de uma pessoa, a sua própria fala ou os seus próprios estudos. Bem, esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.